Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Eu sinceramente espero que sim. Prof. Paulo na área. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ciências. E o tópico de hoje é o que, prof? Alimentação humana. Como você está vendo aí na sua tela, alimentação humana. Beleza? Lembrando que alimento é tudo aquilo que o nosso corpo recebe para nossas satisfações metabólicas, beleza? Nas aulas anteriores, como você pode lembrar, meu querido, a gente falou um pouco sobre o início do processo digestório, digestão mecânica, digestão química, a gente falou sobre trato intestinal, a gente falou sobre os elementos anexos do sistema digestivo, então a gente falou sobre basicamente tudo: boca, esôfago, estômago, fígado, bile, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado. E agora a gente vai falar sobre a importância da alimentação, que, como o prof ressaltou aqui agora, alimento é tudo que o nosso corpo recebe para as nossas satisfações metabólicas. Então, Gabriel, se liga aqui com o prof, vamos aprender um pouquinho mais sobre nutrientes. Nutrientes, lembra que o prof falou? Que são aqueles produtos do processo digestório que caem na corrente sanguínea e vão para a célula para ela produzir energia, o nosso combustível metabólico para a gente fazer as nossas atividades essenciais. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esse processo de alimentação humana. Bom, a gente sabe então, né, meu querido, que a importância da alimentação é enorme. A alimentação é vida, prof, porque para viver, prof, nós precisamos de energia. E essa energia está contida nos alimentos. E os alimentos, quando eles passam por aquele processo de digestão, envolvendo todo o trato intestinal, como você pode ver aí na tela, meu querido, incluindo a atuação dos elementos anexos, eles vão proporcionar a disponibilização dos nutrientes para que a gente possa utilizá-los para receber energia. Tudo bem até aí? Ligadinho? Vamos partir então para a próxima etapa do que eu quero que você aprenda. Bom, vamos ressaltar a importância dos nutrientes, mas primeiro eu quero definir com você nutrientes para ver se está bem claro isso na sua cabeçoila pensante, beleza? Ó, vamos definir então, Gabriel, o que é nutriente. Se liga aqui, ó. Como eu escrevi aqui para você, são todas as substâncias que nós encontramos no alimento, que são úteis, importantérrimas para o nosso metabolismo e que são indispensáveis para o nosso crescimento, desenvolvimento e manutenção de nossas funções vitais. Então repare a importância dos nutrientes para a nossa vida. Sem eles não somos nada. Falta de nutrientes pode implicar em doenças, pode implicar em enfraquecimento do nosso corpo, do nosso sistema imunológico. Você pode ficar doente. Por isso que a mamãe, com o papai, com a vovó, o vovô sempre falam pra gente: olha, tem que comer bem, tem que comer verdura, você tem que se alimentar, entendeu? É por isso que é muito importante obtermos uma alimentação de qualidade, porque ela sim contém nutrientes adequados para manutenção das nossas funções vitais. Acompanha com o prof aqui, ó, na pontinha, o pontinho azul aqui que eu passo nos slides em algumas determinadas regiões, tá? Eu quero que você acompanhe esse pontinho porque eu vou destacando para você o que eu quero que você visualize. Bom, Gabriel, é o seguinte, repara comigo aqui, ó, repara para onde esse olhinho está apontando, ó. Eu quero destacar o que para você? O que para você? Ó, que os nutrientes, eles podem ser classificados em duas categorias, tá? Eles podem ser orgânicos ou esses nutrientes podem ser inorgânicos. Tudo certo até aí? Então essa é a classificação dos nutrientes que existem à nossa disposição para que a gente se alimente e obtenha esses nutrientes. Beleza? Beleza? Nós temos então os nutrientes orgânicos e nós temos os nutrientes inorgânicos, beleza? Então se liga aqui que agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses nutrientes orgânicos. Acompanha aqui comigo, ó, acompanha aqui comigo. Nós temos basicamente 3 tipos de nutrientes orgânicos
importantérrimos para a manutenção de nossas funções vitais. Se liga aí no slide, ó. Os primeiros são os carboidratos, popularmente conhecidos como açúcares. Prof, mas todo carboidrato é doce? Não, isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, beleza? Mas saiba que os carboidratos, eles são popularmente conhecidos como açúcares, porém, nem todo carboidrato é doce. Beleza? Ó, só seguindo a classificação dos nutrientes, depois a gente vai falar um pouquinho mais agora, hoje, nesta aula que eu estou aqui com você, a gente vai falar sobre carboidratos especificamente, beleza? Mas ó, lembra que o prof falou que existe uma classificação para os nutrientes em orgânicos e inorgânicos? Os orgânicos a gente já viu, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que também podem ser popularmente conhecidos como gordura, óleo, beleza? Como a gente falou na aula de ontem, se eu não me engano, né, sobre esse processo. Hoje é sábado, tá? A gente teve aula na sexta e a aula que você infelizmente não pôde participar foi a aula de carboidratos. Mas a gente já falou sobre proteínas e lipídios, beleza? Enfim, falamos sobre os nutrientes orgânicos e nas próximas aulas eu vou falar com você sobre esses tipos de nutrientes aqui, ó, os nutrientes inorgânicos. Quais são eles, prof? Vou te falar, ó, são os sais minerais, as vitaminas e a água. Água é o solvente universal, recapitulando que o prof já falou isso para você, certo? O prof já falou isso para você, que a água é a matriz fundamental de todas as reações químicas que ocorrem na nossa célula, que é a estrutura fundamental de um ser vivo, beleza? Então, só fazendo um breve comentário a respeito deste nutriente inorgânico importantérrimo para a nossa vida, tá bom? Bom, então, apresentei para você quais são os nutrientes inorgânicos e apresentei para você quais são os nutrientes orgânicos. Então, se o prof pedir quais são os nutrientes orgânicos que estão à nossa disposição nos alimentos, então você tem que elencar carboidratos, proteínas e lipídios. Beleza, Gabriel? Não esquece disso, Gabriel. Pelo amor de Deus. E quando o prof falar para você quais são os nutrientes inorgânicos, Gabriel, me fala quais são os nutrientes inorgânicos. Você vai ter que falar assim, prof, são esses aqui, ó. Sais minerais, vitaminas, H2O, água, beleza? Água, o solvente universal importantérrimo para a manutenção das reações metabólicas na estrutura fundamental do nosso organismo, que é a célula. Beleza? Então, classificamos os nutrientes ali, cada um num grupo, orgânicos e inorgânicos, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os carboidratos, beleza? Os carboidratos. Gabriel, você sabia que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes no planeta Terra? Olha aqui, ó, até coloquei o planeta Terra aqui para você lembrar disso. Quando você for estudar, ó, quando você olhar para isso aqui, você vai lembrar que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes do planeta Terra. Cara, que coisa interessante, né? Então se liga aqui, o que eu vou falar para você que eu quero que você aprenda sobre os carboidratos. Olha aqui para a tela, olha aqui para essas carinhas engraçadas aqui, uma tá meio tonta, uma tá meio triste, uma tá meio doente, uma tá meio irritada. Por quê? Olha só, esses carboidratos, eles, como o prof falou, eles são conhecidos popularmente como açúcares. Cara, você acredita em mim que eu vou te falar, eles são as principais fontes de energia do nosso corpo. Cara, por isso que eu coloquei aqui um raiozinho, ó, de energia, energia. Os carboidratos são importantérrimos. Lembra que o prof falou da glicose? Que ela vai lá, entra na célula por meio da corrente sanguínea, e quando ela entra na célula, a célula utiliza esse carboidrato junto com o oxigênio para a produção de energia. Lembra? O prof falou isso para você. Então, os açúcares, popularmente conhecidos como açúcares, que são os carboidratos, eles são, ó,
as principais fontes de energia do nosso corpo. Por meio deles é que a gente consegue produzir aquela moeda energética fundamental que serve para manter funcionando todo o metabolismo do nosso corpo. Aquela molécula que o prof falou que se chama adenosina trifosfato, ATP, que você lá no nono ano, no primeiro ano, vai conhecer um pouquinho mais a fundo, mas o prof já está apresentando ela para você, tá? Então, ó, lembre-se aqui, ó, desse tanque de combustível aqui de um posto de gasolina, ó, aqui, ó. Por que o prof colocou isso? Que é para você assimilar que os carboidratos são os combustíveis, é o combustível principal do nosso organismo, porque ele é a fonte de energia. Uma informação importantérrima, Gabriel, olha aqui para mim, ó, pro prof. Uma informação importantérrima é que a falta de carboidratos pode gerar irritação, fraqueza, tontura, mal-estar. Você acredita que pode até gerar depressão? Muito bem. Isso pode acontecer quando nós não nos alimentamos adequadamente. Só que eu vou falar uma coisa para você. Não é todo carboidrato que você pode ficar comendo. Você não pode comer carboidrato indiscriminadamente, porque ou você vai ficar gordinho, ou vai ficar doente, entendeu? Por isso, você tem que priorizar uma alimentação in natura. Você tem que despriorizar alimentos altamente processados, tá? Porque eles contêm os carboidratos que não são muito bons para o nosso organismo. A mamãe certamente sempre falou para você que você tem que comer coisas saudáveis. Por quê? Esses carboidratos são mais fáceis de digerir. Mas o que eu quero agora que você saiba, Gabriel, é isso aqui, ó, que os carboidratos são as principais fontes de energia do nosso corpo, beleza? Por meio deles é possível produzir energia para manter todas as nossas reações metabólicas funcionando adequadamente. Beleza? Manter o seu cerebelo funcionando para que você ali na escola adquira todo o conhecimento necessário para ser alguém de sucesso no futuro, meu querido. Bom, falamos um pouco sobre o que são os carboidratos. Gabriel, eu quero que você entenda agora, a partir desse momento, meu querido, que existe uma classificação para os carboidratos. Os cientistas, analisando quimicamente a estrutura desses carboidratos, resolveram classificá-los para um melhor entendimento dessas biomoléculas que são as mais abundantes no nosso mundo. Então, ó, o prof colocou aqui para você, olha aqui, ó, a classificação dos carboidratos. Como você vai ver aí na sua apostila, acho que você até já viu, os carboidratos eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos, beleza? Esta é a classificação dos carboidratos. Agora, eu vou falar para você um pouquinho, antes da gente falar sobre o que são cada um desses carboidratos, desse grupo de carboidratos. Cara, você já se perguntou aonde que eles são encontrados? Será que é só no açúcar? Será que é só no leite? Olha aqui, eu apresentei para você aqui, ó, um conjunto de alimentos onde nós podemos encontrar os carboidratos, meu querido. Olha aqui, ó. Além do açúcar, tem o mel, uma fonte de carboidrato animal. Então, não existe só carboidratos em vegetais, em verduras. O mel, proveniente das abelhas, é um exemplo de carboidrato de origem animal, beleza? Bom, nós temos carboidrato no leite, nas frutas, no arroz que a mamãe faz, no macarrão que a mamãe faz, no pão que a sua mãe compra na padaria, nas tuberosas, né, as batatas, batata doce. Então, todos esses alimentos que certamente você consome na sua casa, eles são fontes riquíssimas de carboidratos, tá bom? Então, depois eu quero que você me fala, depois eu quero que você me envia qual é a sua principal fonte de carboidratos. Qual que é a sua principal fonte de carboidrato? Hein, Gabriel? Qual que é a principal fonte de carboidrato na sua casa? Do seu papai, da sua mamãe? Depois vamos fazer uma atividade sobre isso, tá bom? Depois eu vou pedir para você me mandar uma listinha, só para a gente ver como é que é a sua dieta, se ela é rica em carboidratos, se ela é rica em proteínas, se ela é rica em lipídios, se é uma alimentação equilibrada. Faz parte dessa aula, faz parte de a gente aprender um pouquinho sobre a alimentação humana. Belezinha? Bom,
Agora, a gente vai falar um pouco sobre o que é cada um desses tipos de carboidratos que o prof falou anteriormente: monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Imagina o seguinte, Gabriel. Imagina o seguinte, que você é uma molécula de açúcar. Você sozinho é uma molécula de açúcar isoladamente, você sozinho. Vamos imaginar que a gente vai chamar você como molécula de açúcar sozinho de monossacarídeo, beleza? Daí, vamos supor que chega a mamãe aí perto de você e ela dá a mão para você. Imagina que você é uma molécula de açúcar se unindo a outra molécula de açúcar. Ó, vou te falar e você acredita. Duas moléculas de açúcar unidas, elas se chamam disacarídeo. Ou seja, a sua mamãe é um monossacarídeo, você é um monossacarídeo, e dois monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas que a gente fala, e aí a união desses dois monossacarídeos gera um disacarídeo, beleza? Então, o que é, prof, em termos mais técnicos, prof, um monossacarídeo? Ó, monossacarídeo, ele é um açúcar mais simples, é um carboidrato mais simples e que ele é tão pequeno, tão autônomo no sentido de que ele é unitário. Ele não pode ser quebrado. Geralmente são moléculas entre 6 até 8 carbonos e nós temos alguns exemplos aqui que certamente alguns você conhece. Ribose é um exemplo de monossacarídeo. A glicose, que o prof tanto falou, né, que é utilizado para geração de energia nas nossas células, é um exemplo de monossacarídeo, de carboidrato simples. A forma mais simples de carboidrato que existe no planeta são os monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos são extremamente simples. A frutose, que é um monossacarídeo encontrado no leite. A galactose, perdão, prof errou aqui, ó. A frutose é encontrada nos açúcares e a galactose é um monossacarídeo que é encontrado no leite, beleza? Então, recapitulando, temos a ribose, a glicose, a frutose encontrada nas frutas e a galactose encontrada no leite. Todos esses exemplos são exemplos de monossacarídeos, beleza? Então, o que são disacarídeos, prof? Ó, são dois monossacarídeos que estão unidos entre si. Uma curiosidade, Gabriel. Os disacarídeos, eles é que dão sabor doce aos alimentos. Sabe esse açúcar aí que você usa para adoçar o seu leite? Ou que a sua mãe usa para colocar no seu bolo? Que você come, você sente aquele gostinho de açúcar, aquele gostinho doce de chocolate? Cara, esse aqui, ó, é um exemplo de disacarídeo. É a sacarose, beleza? A sacarose é um exemplo de disacarídeo. É o popular açúcar de mesa que a gente vê ali que a sua mamãe compra no supermercado. Agora, é fácil imaginar o que são os polissacarídeos, né? Imagina milhares, centenas de milhares de monossacarídeos com a mãozinha dada assim, ó. Com a mãozinha dada e um segurando a mãozinha do outro, beleza? Todos unidos por meio de ligações químicas. Esses milhares e milhares de monossacarídeos unidos entre si são os polissacarídeos, são os açúcares grandes, aqueles açúcares complexos, são as macromoléculas complexas que depois vão ser degradadas, entendeu? Bom, nós temos dois exemplos de polissacarídeos importantérrimos para a nossa saúde e que são muito frequentes na nossa alimentação. Nós temos o amido e nós temos a celulose. Uma coisa que eu quero que você entenda é que o amido é um polissacarídeo digerível e a celulose não é um polissacarídeo digerível, porém ele é importantérrimo para a nossa alimentação. Para você ter uma noção, o amido é encontrado, por exemplo, na farinha. E a celulose é encontrada nos vegetais, tá? Então, o pãozinho que você come, arroz, tá? Todas essas massas contêm amido. A celulose, ela vai ser encontrada nos vegetais. Então, o que eu quero que você saiba sobre a celulose? Embora ela não seja digerível, ela vai ser classificada, por assim dizer, como fibra alimentar, tá? Ela é um polissacarídeo que não é digerível e que a gente chama ela de fibra alimentar.
Prof, mas por que eu chamo ela de fibra alimentar? Prof, vou te explicar, ó. Esses tipos de polissacarídeos, embora não sejam digeríveis, eles têm uma função importantérrima para o nosso intestino e para a digestão de alimentos. Por quê? Primeiro de tudo, eles vão aumentar a nossa saciedade. Eles vão melhorar as nossas funções intestinais, porque eles vão ir até o nosso intestino. E uma propriedade muito importante deles, Gabriel, é que eles retêm muita quantidade de água. E eles fazem com que as nossas fezes fiquem mais hidratadas. Então, quando a gente vai no banheiro, a gente consegue expelir o material fecal de forma não muito dolorida, entendeu? Porque às vezes quando a gente vai no banheiro, a gente sente que a gente está um pouquinho desidratado, certo? Significa que o nosso intestino grosso absorveu muita água desse nosso material fecal e dói quando a gente vai no banheiro, entende? Quando a gente come alimentos ricos em celulose, ricos em fibras alimentares, como frutas, verduras, a gente faz com que o nosso material fecal se torne mais hidratado, porque lá existem as fibras alimentares que estão hidratadas. Então melhora o nosso trânsito intestinal devido à retenção de água. Então por isso que é muito importante a gente consumir fibras alimentares para melhorar as nossas funções intestinais e a gente evitar que o nosso material fecal, o nosso cocôzinho, fique muito desidratado e a gente sinta um pouquinho de desconforto ao ir no banheiro, beleza? Então por isso que a mamãe certamente fala para você sempre, ó, olha Gabriel, tem que comer verdura, isso é importante para a nossa saúde. Obviamente, comer verdura não envolve somente as fibras alimentares. As verduras têm nutrientes, sais minerais, vitaminas, né, que são muito importantes para a nossa saúde vital. E qualquer dúvida, mande um e-mail também para o Prof, que o Prof está aqui à pronta disposição para sanar todas as suas dúvidas que eventualmente permeiem aí a sua cabeçola pensante. Beleza, Gabriel? E até a próxima aula, beleza? Prof. Paulo, encerrando aqui nossas atividades de hoje. Até mais!